começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a doação de órgãos. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do direito à vida. Muitas vezes a pessoa tem um problema grave de saúde e depende de um transplante de órgãos. Para falar sobre os efeitos legais dessa doação, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Daniela Salomão, coordenadora da Central de Transplantes do Distrito Federal. Também vamos conversar com o promotor Tiago Gomide Alves, da Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde, Provida. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutora Daniela, eu gostaria que a senhora começasse falando para a gente quem pode ser um doador de órgãos. Olha, a princípio, todos nós podemos. Doar órgãos não pressupõe transplante, né? Doar é um gesto, uma generosidade, uma paixão por alguém, um carinho. Então, não pressupõe transplante. Quando a gente fala de doação e transplante, aí a gente usa alguns critérios, né? Porque após a autorização de doação, nós vamos avaliar a condição daquele órgão para ser utilizado em transplante. E como é que a gente avalia isso? A gente avalia através da conversa com a família, a gente avalia através de exames clínicos. E por quê? Porque a nossa preocupação, uma vez feita a doação, é com o receptor, né? Nós queremos ajudar a pessoa que precisa de um transplante e não queremos prejudicá-lo através da transmissão de algum tipo de doença. Promotor, e que tipo de doação é usado hoje no Brasil? A consentida ou a presumida? Bom, entre 1997, que é a data da lei de transplante, e o ano de 2001, o Brasil adotava o sistema de doador presumido. Presumia-se que todas as pessoas eram doadoras. Caso a pessoa não quisesse ser doadora, ela precisava fazer constar isso no seu documento de identidade. Em 2001, houve uma alteração no artigo 4º da lei e o Brasil passou então a adotar o sistema de doação consentida. A partir dessa alteração, para que ocorra a doação, é necessária a autorização da família da pessoa falecida. E o Brasil é referência mundial em transplantes. 95% das cirurgias são realizadas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Para aumentar o número de doadores, o Ministério da Saúde investe em campanhas de conscientização. E elas têm surtido efeito. Cada vez mais famílias encontram na dor uma forma de ajudar quem precisa de um transplante. As campanhas buscam sensibilizar a população para o drama de quem precisa de um transplante para sobreviver. Decisão difícil e muitas vezes delicada para a família: doar ou não os órgãos de um parente. Nos últimos 10 anos, o Brasil dobrou o número de transplantes, de 7.500 para mais de 15 mil cirurgias, o que mostra um avanço na aceitação por parte da população. Mais de 50% das famílias brasileiras são favoráveis a essa prática, de acordo com dados do Ministério da Saúde. São histórias como a desta advogada, marcada pela dor. Tudo começou há quase 30 anos, quando Zuleika perdeu o filho Eduardo, na época com 18 anos. Na hora até eu me senti um pouco balançada, pensando no próximo, no benefício que o Eduardo faria para alguém, né, que receberia os órgãos dele, mas ao mesmo tempo eu estava sem saber o que eu faria, porque eu não me achava no direito, mesmo sendo mãe, de decidir que eu poderia retirar o órgão dele. Era dele. A família acabou optando por não autorizar a doação. 10 anos se passaram e um acidente de trânsito vitimou mais uma filha de Zuleika. Mas desta vez a história foi diferente. Érica, que tinha manifestado a vontade de ser doadora após a morte do irmão, teve o pedido atendido. Não foi muito difícil para mim tomar essa decisão, foi até de certa forma tranquila, porque eu estava apenas cumprindo um desejo dela. Promotor, histórias como a da dona Zuleika, elas servem de exemplo para outras famílias? Sim, servem de exemplo da maturidade com que esse assunto vem sendo desenvolvido na sociedade brasileira, a evolução que nós tivemos na consciência popular a respeito da doação, e mostra também a importância
da pessoa que quer doar os órgãos, de espalhar para a família essa vontade, de expressar, de dizer a todos que querem, o que vai facilitar muito, como a gente viu, a decisão da família num momento difícil, como é o momento da morte. Que é uma questão de respeitar o direito, não mais de decidir por alguém, né? Transfere, na verdade, para a pessoa que teve a morte encefálica atestada, então você só dá o cumprimento daquilo que seu ente querido já manifestou anteriormente, o que facilita muito, acredito eu. Doutora Daniele, tem crescido a consciência das pessoas de que doar é um gesto de amor que salva vidas? Olha, cada vez mais a gente tem percebido essa vontade nas famílias e isso é uma coisa muito evidente, porque a gente trabalha com isso diariamente. Então, alguns anos atrás, quando a gente começou esse processo, era muito comum as famílias negarem a doação, haviam muitas dúvidas a respeito do processo. E hoje em dia a gente se depara com uma situação bastante diferente, onde a gente, lógico, ainda tem as famílias com dúvidas, mas cada vez mais as famílias estão conscientes da necessidade da doação. E com alguma frequência agora, coisa que anteriormente não existia, nós somos procurados por famílias com parentes internados em UTIs, onde existe o levantamento da suspeita da morte encefálica, as famílias se adiantam, procuram a central de transplante, querendo agilidade no diagnóstico para que a doação seja efetivada. Agora, se a família não procura a central de transplantes, como é identificado se a pessoa é ou não doadora? Pois é, os hospitais procuram a central de transplante e a gente acompanha o processo do diagnóstico de morte encefálica. Uma vez constatada a morte encefálica, aí sim o hospital, o médico assistente vai dar a notícia para a família do falecimento e um momento seguinte, dependendo da condição da família, a gente vai agendar essa entrevista para que a família possa se expressar, né, a favor ou contra o processo de doação. Agora, promotor, quem é que pode, na família, autorizar a doação de órgãos? Qualquer familiar ou tem alguns critérios? Bom, pela lei, a autorização pode ser dada pelo cônjuge ou pelo parente até segundo grau, inclusive. E os em linha reta. Então, seriam os pais, os filhos, os irmãos, a esposa, o esposo. Essa é a determinação da lei. Em alguns casos, especificamente, tem-se aceitado que outros parentes também manifestem essa autorização. Eu tive a oportunidade de ter um caso em que a pessoa não tinha filhos, tinha apenas um sobrinho vivo, a quem inclusive tinha deixado toda a herança por testamento. E esse sobrinho conviveu com a tia a vida inteira e a tia sempre manifestou a vontade de doar. Entendi que era razoável, que não havia motivo para se duvidar da declaração do sobrinho e nós entendemos que era possível, sim, a autorização feita, nesse caso, pelo sobrinho. Promotor, existe uma maneira legal de garantir que esse desejo de doar os órgãos seja respeitado? Não há uma maneira rígida de se declarar doador. Você pode fazer isto oralmente para os seus familiares, pode se fazer em cartório de notas, por testamento, até mesmo pela internet. O CNJ mesmo tem um programa que chama Doar é Legal, onde a pessoa entra no site e imprime uma espécie de certidão, se dizendo doadora, e pode, inclusive, compartilhar via redes sociais essa sua intenção de ser doador ou doadora. Em que pese não haver essa rigidez na forma de se expressar a vontade, o mais importante é que a família tenha ciência dessa vontade e tome consciência da importância de doar. Ou seja, a família, além de saber que o ente querido queria doar, ela tem que se convencer da importância dessa doação. Bom, pelo artigo 4º da Lei de Transplante, dá a impressão de que a decisão final cabe à família, porque fala que cabe à família autorizar. Entendemos que se houver um conflito entre a vontade expressada em vida pelo doador e a família, deve prevalecer a do doador. O artigo 14 do Código Civil fala que a pessoa pode dispor do seu corpo para fins científicos ou altruístas. Então, nesse conflito, se houver um conflito entre o posicionamento da família e o do doador, deve prevalecer o doador. Eu acho que isso é um exemplo assim, muito bonito do que a gente tem aqui no Distrito Federal. Porque com alguma frequência, e principalmente porque o Distrito Federal
ele às vezes tem pessoas que moram aqui que não têm familiares aqui e que o apoio do Ministério Público à Central de Transplante possibilite que essa vontade seja realizada. Então, esse exemplo que o Dr. Tiago está citando foi um exemplo que os familiares queriam autorizar a doação, mas que não preenchiam os critérios legais. Então, nós pedimos apoio do Ministério Público para que essa vontade do doador fosse respeitada. Então, muito bacana. Esse trabalho conjunto entre o Ministério Público e a Central de Transplante facilita o processo, elimina a burocracia e é um modelo que eu acredito que vale a pena ser adotado. Nesse caso, a agilidade é fundamental, né, doutora? Com certeza. Senão a gente fica impossibilitado de atender a vontade da pessoa, né? Agora, falando um pouquinho sobre os receptores dos órgãos, como é que funciona essa lista de espera? Quem cuida desse sistema é o Ministério da Saúde. Uma vez o paciente inscrito no sistema, a função da central é o quê? Eu recebo uma doação, eu cadastro o doador no sistema, certo? Com todos os dados que o sistema solicita. E o sistema vai gerar para mim a lista de receptores melhores candidatos àquela doação. Então, diante da lista, como é que é essa lista? É uma lista por ordem mesmo. O sistema me gera essa lista, a lista vem o nome do paciente e a equipe a qual ele está ligado. Então, eu faço contato com a equipe, olha, o primeiro paciente do sistema para esta doação é o fulano de tal, seu paciente. Então, a equipe vai convocar o paciente, ver se ele naquele momento tem condições cirúrgicas para aceitar aquela doação. É dessa forma que funciona. Tem que obedecer a lista, né? A lista segue rigorosamente. No caso, por exemplo, o primeiro candidato da lista, a equipe, por algum motivo, achou que ele não estava em condições de ser transplantado. Então, nós passamos para o segundo e assim sucessivamente até aquele órgão encontrar o seu destino. Promotor, e alguém que esteja em estado mais grave, pode pedir uma prioridade nessa lista ou tem que esperar mesmo? Até 2005, 2006, eram muito comuns ações judiciais pedindo preferência na doação em razão da gravidade do quadro do paciente. Algumas vezes os tribunais de justiça concediam essa preferência, outras vezes não. Todavia, isso eu entendo que não é cabível mais. Como a doutora Daniela já ressaltou, não é uma fila, é uma lista, ou seja, não é uma mera ordem cronológica de inscrição. Já se considera a gravidade de cada um dos casos. Então, uma pessoa que foi inscrita primeiro, mas que tem um quadro menos grave, ela já vai estar nesta lista atrás da pessoa que foi inscrita depois, mas tem um quadro mais grave. Então, entendo que hoje em dia não seria mais cabível esse tipo de ação judicial. E no próximo bloco você vai saber como funciona a doação em vida. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o promotor Tiago Gomide Alves, da Provida, e Daniela Salomão, coordenadora da Central de Transplantes do DF. No programa de hoje estamos conversando sobre a doação de órgãos. E uma lei de 97 regulamenta a doação de órgãos. A lei permite à pessoa dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplantes, mediante autorização judicial, que é dispensada quando se trata de medula óssea. Doutora Daniela, como é que funcionam as regras quando se trata de doação em vida? Pois é, a legislação hoje diz o seguinte, que parente até 4º grau pode ser doador. Mas aqui no Distrito Federal, novamente, a gente tem o apoio do Ministério Público na avaliação exatamente desse parentesco e possibilitando a equipe de transplante, um transplante seguro em relação ao parentesco, a não existência de comercialização envolvida no processo. E como é que funciona essa parceria? Bom, essa parceria funciona da seguinte maneira. Quando vai haver um transplante entre pessoas vivas, essas pessoas são encaminhadas ao Ministério Público. Lá elas são recebidas na Provida, são ouvidas pela assessoria médica da promotoria e em seguida são levadas até mim. Lá, basicamente, o que a gente faz é esclarecer sobre os riscos das cirurgias e as vantagens da cirurgia, bem como tentar elidir qualquer dúvida acerca da comercialização de órgãos. Estando tudo ok e sempre
a maioria das vezes está tudo ok, de uma maneira rápida e imediata se dá essa autorização para a realização do transplante. Na parte jurídica, na parte médica, a equipe transplantadora vai ver a conveniência ou não do transplante. Agora, isso possibilita também que até quem não é familiar possa doar um órgão? Bom, quando não é familiar até o 4º grau, entre vivos, aí eu entendo que é preciso judicializar, precisa de uma autorização judicial. Mas essa judicialização pode ser feita, inclusive, pelo Ministério Público, pela Provida, explicando para o juiz a importância da doação, que são pessoas compatíveis. É o caso que é conhecido de amigas de infância, que cresceram juntas e que uma precisa de um transplante, ninguém da família dela é compatível, e a amiga, por feliz coincidência, é compatível. Então, nesses casos, pede-se a autorização judicial, que normalmente é concedida. E se for menor de idade, doutora Daniela, pode doar também? Olha, aqui no Distrito Federal, nós reunimos a Câmara Técnica para discutir este assunto especificamente. Como seria o menor de idade? Inclusive, a gente não fala nem menor de idade. Aqui nós definimos 30 anos de idade, a idade mínima para doação. Por que isso? Porque a gente entende que, principalmente familiar, algumas doenças nos acometem mais tarde na vida. E que se a gente faz uma doação ainda numa idade jovem, adulto jovem, pode ser que futuramente uma doença acometa a pessoa e que ela também venha a precisar de um transplante. Então, a gente evita esse tipo de situação. Agora, promotor, a lei fala em dispor gratuitamente. O senhor falou que tem todo esse cuidado aqui de checar tudo certinho antes. Se evitar. E o que acontece se alguém for flagrado dispondo de um órgão mediante pagamento ou recebendo aquele órgão tendo pago por isso? Bom, a compra e venda de órgãos é crime, previsto na Lei 9434, que é a Lei de Transplante, 97, com pena de 3 a 8 anos e multa. E o médico que realiza esses transplantes, sabendo que o órgão ele partiu de uma compra e venda de órgãos, ele também responde por um crime e pode ser punido por uma pena de 1 a 6 anos de reclusão e multa. A equipe transplantadora que faz parte deste crime, ela pode, inclusive, ser descredenciada pelo Ministério da Saúde. Ou seja, o gesto só é bonito quando é doação mesmo, então. Só é bonito quando é doação. E nas ruas, as pessoas falam sobre a doação de órgãos. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Quando eu morrer, se eu puder doar, eu dou. Eu acho bonito isso. Uma pessoa salvar outra. Tem muitas pessoas que precisam de órgão aí, tem outras pessoas que estão impossibilitadas, que não tem mais significativa nenhuma. Muito bem, podia muito bem doar. Sou doadora de sangue, doadora de medula. Acho super importante, né? Cooperar, salvar vidas. Eu não sou doador de órgão, mas eu acho importante doar órgão assim, porque muita gente, muito necessitada, né? Precisa. Salvar vidas é uma bênção para a vida de todo mundo, né? Às vezes uma pessoa precisa e outra teria condição de doar e não é. Promotor, a gente viu que a maioria das pessoas acha importante e é doadora. Agora também teve um caso interessante ali do entrevistado, que disse que acha importante, mas não é. O que leva a isso? Ainda existem muitos mitos sobre a doação? Existem muitos mitos. As pessoas têm medo de um possível erro na hora da constatação da morte encefálica, acreditam que possam estar vivas e a equipe acreditar que ela esteja morta. Bom, primeiro é importante dizer que quem faz essa constatação são 2 médicos que não podem fazer parte da equipe de retirada e da equipe transplantadora, ou seja, são médicos de fora que não teriam interesse nenhum naquilo. São pessoas especializadas que sabem perfeitamente identificar a morte encefálica. Outra lenda é uma lenda urbana até, a pessoa que é atacada, sofre um crime e tem os rins retirados para transplante e tem esse medo. Isso também é um mito, porque a lei veda expressamente a doação de órgão de cadáver desconhecido, ou seja, nenhuma equipe transplantadora pode transplantar receber um órgão de origem indefinida. Desconhecida, exato. Desconhecida, isso não ocorre. Então, são mitos que não procedem. E o que tem sido feito, doutora Daniela, para derrubar esses mitos aí perante a população? É o que a gente estava discutindo anteriormente, e eu estava dizendo que cada vez menos a gente se depara com esse tipo de questionamento.
Então, existe hoje, por parte da população, eu acho que o sistema de transplante já tem uma credibilidade, né? Ele já está chegando na maioridade. Eu acho que as pessoas já viram muitas notícias de transplante, de pessoas que foram salvas por esse procedimento. E, graças a Deus, no Brasil, a gente não tem nenhuma notícia de tráfico de órgãos aqui. Então, acho que esse programa é um programa que tem credibilidade e que a gente trabalha em cima disso. Eu acho que esse sistema só vai para frente graças ao trabalho sério que é feito pelas equipes envolvidas, com a participação do Ministério Público, participação ativa. Acho que isso é muito importante, porque quando se fala de morte, morte é uma coisa definitiva. Não pode ter mais ou menos morto, né? Então, isso precisa ser muito bem documentado e muito bem com um crédito muito grande, né? Ele tem que ser transparente para que as pessoas possam acreditar. Eu acho que quando eu vejo um rapaz igual aquele ali dizendo que entende a necessidade, mas é contra, ou foi mais ou menos isso que ele disse? Ele disse que ele não é doador. Ele não é doador. Ainda, quem sabe, né? Na verdade, eu acho que assim, a maior dificuldade nossa é ainda aceitar que um dia teremos que partir. Doutora Daniela, quais são os reflexos das campanhas de conscientização? O aumento da doação está ligado diretamente, nesses períodos de campanha, ao sucesso, vamos dizer assim, da campanha. Então, as campanhas que tocam o coração, que mexem com as emoções, são as campanhas que dão maior retorno em relação à autorização de doação, que as famílias e as pessoas se sensibilizam mais para essa necessidade. Promotor, e as famílias que doam os órgãos, elas podem conhecer os receptores ou esse processo é sigiloso? Isso é feito normalmente de maneira sigilosa. As famílias não têm contato entre si. Por que esse cuidado? Eu acho que é uma maneira que se entendeu de preservar as duas famílias, de não se criar tantas expectativas de que a outra pessoa, a pessoa que recebeu, que ela tenha uma dívida com a família anterior, uma dívida, não digo financeira, mas uma dívida afetiva, e se entendeu melhor por respeitar a privacidade das famílias. Então, normalmente não se conhece para quem os órgãos foram doados. Bom, para encerrar, eu gostaria que vocês dessem uma dica para as pessoas que estão aí em dúvida sobre doar ou não os órgãos. Doutora Daniela. Olha, eu sou favorável à doação. Eu trabalho com doação tem mais ou menos 5 anos e cada vez que a gente trabalha mais nesse processo, a gente se apaixona mais por ajudar alguém. Eu acho que um dia todos vamos embora, eu acho que isso aqui é uma coisa passageira e que se a gente puder ajudar outras pessoas no momento da nossa morte, isso é maravilhoso, que assim seja. Promotor, e para o senhor? Eu também sou favorável à doação de órgão de maneira verdadeira e eu entendo que é um gesto de amor e de desapego, né? Se a morte é o termo final dessa vida que nós conhecemos, se de nada levaremos dela, então, assim como a gente deixa os bens materiais, a herança, se a gente pode deixar os órgãos para que outras pessoas vivam com qualidade ou até mesmo que vivam, porque muitas sem órgão nem viverão, eu acho isso maravilhoso e eu acho que as pessoas têm que ter consciência da importância da doação. E para garantir que o desejo seja respeitado, é bom contar para os familiares que têm esse desejo. Sempre espalhar aos 4 ventos que é doador. Bom, com essas constatações nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Daniela, promotor Tiago, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!